Paz a todos nesse domingo, com essa mudança de planos aí por causa das chuvas, né? No final de semana, tínhamos a previsão de fazermos um encontro presencial, mas nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele é que direciona todas as coisas, e assim permitiu o Senhor que nesse domingo a gente fizesse essa reunião de forma virtual. Mas, louvado seja Deus, estamos aqui diante do Senhor, e o Senhor está com vocês, onde vocês estão acompanhando aí essa transmissão, em nome de Jesus. Rafa acabou de mencionar aqui a Kaline Aragão, é uma irmã que mora em Santa Maria, está sempre acompanhando as lives aí. Conhecemos ela através da Ethel, é uma irmã muito querida. Alguns irmãos aqui da congregação têm tido a oportunidade de estar em contato com ela, alguns já encontraram com ela presencialmente. Então, Kaline, queremos te abençoar nessa manhã em nome de Jesus. Tu és muito bem-vinda sempre nessas transmissões, porque pela distância você só pode acompanhar assim, né? Mas é sempre bem-vinda também quando pode estar conosco. Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, queremos nessa manhã também apresentar a vida de Ellen, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser com ela, nessa recuperação da sua saúde, ó Deus. Oramos, conforme Rodolfo e Suelen pediram, para que tu possas restaurar completamente a saúde da tua filhinha, no nome de Jesus. Como igreja, nós aqui, cada discípulo em sua casa, estendemos nossas mãos sobre a casa de Rodolfo, de Suelen, profetizamos o renovo da saúde, o renovo das forças, a completa restauração da saúde deles. Ministramos também sobre a casa de Marcos, sobre a casa de Micheline, sobre a vida de Milene, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela saúde dessa família, oramos pela restauração deles, em nome de Jesus. E como cantamos aqui, ó Deus, cremos que Tu és a cura, e por isso liberamos palavra de fé, de proteção, ó Deus, de renovo da saúde, de livramento, ó Deus, de intervenção, de milagre do Senhor na vida de cada discípulo, de cada família, de cada casa, para a glória do Teu nome, Senhor. O Senhor sabe muito bem o que cada um está passando, o Senhor sabe muito bem aqueles que estão sofrendo de enfermidades físicas, mas o Senhor sabe daqueles também que estão sofrendo, ó Deus, de doenças da mente e da alma, que estão passando por abalos, ó Deus, em meio a essa pandemia. Então nós profetizamos, ó Deus, como igreja, profetizamos Tua vida abundante sobre os nossos irmãos, sobre todos os que estão acompanhando essa live no nome de Jesus. A Tua palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então que essa abundância de vida flua agora em cada lar, em cada família, em cada casa, para a glória do nome do Senhor. Proteja desde a criança, Deus, daquele que mais tem idade, até os nossos idosos, os que estão em avançada idade, seja a proteção, a provisão, o cuidado, a presença do Senhor em cada lar. No nome de Jesus. Tudo que aqui declaramos, ó Deus, nos cânticos e profetizamos sobre palavra de fé, de cura, de milagre, seja sobre os nossos irmãos agora, Senhor, de forma profética, a alcançar cada vida para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Meus irmãos, no final da palavra, nós temos um aviso muito importante para dar para a igreja. Então, terminando a ministração aqui, segura um pouquinho, não encerra o acompanhamento aí da transmissão, tá? A gente tem alguns direcionamentos, tem algumas informações, alguns recados que é de muita importância para todos nós, tá bom? Glória a Deus. Bom, queridos, eu vou começar hoje uma série de 3 ministrações
que vai até o final de abril, né? Então, diferente do que nós temos feito comumente entre nós, né? De abrirmos espaço sempre para irmãos ministrar, essa alternância aí de cada domingo alguém ministrando. E eu acho isso muito bom, né? Porque isso promove, né, a unidade da igreja, e tem irmãos que têm trazido palavras muito preciosas, abre espaço para outros, né, possam contribuir, cooperar também, coopera na formação de obreiros, de discípulos, enfim, é uma ferramenta muito importante. Então, nem eu nem Eduardo nunca fizemos questão de concentrarmos nessas ministrações só no presbitério, só nos pastores. A gente sempre com muita paz abriu assim para outros irmãos sempre se envolverem e participarem ministrando, tá? Mas eu estou com uma carga, assim, já há algum tempo, há mais de um mês, aliás, há meses, eu estou com uma carga no coração muito forte, com uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 24, do versos 37 ao 42. E comecei a meditar muito nesse texto, e a partir dessa meditação eu sujeitei aos irmãos, aos colegas aqui, aos companheiros, à liderança, que me permitissem pegar uma sequência de palavra nos próximos domingos, para não concentrar tudo num domingo só, e não ficar muito exaustivo, né, muito prolongado essa palavra. Então, nós vamos começar hoje e vamos terminar no último encontro de abril, tá? Se assim o Senhor permitir, se Jesus não voltar antes, né? Tá bom, queridos? Então, o texto é Mateus capítulo 24, verso 37 a 42, e diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Essa palavra que o Senhor me deu, ela está, como eu já tinha dito, dividida em três partes. A primeira parte é o pano de fundo profético apontado por Jesus em relação aos sinais da sua volta. A gente lê todo o capítulo 24, a gente vai ver que há um pano de fundo profético que Jesus vai revelando ali de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer ainda, tá? A segunda parte se refere aos dias de Noé, naquela época, e a situação moral e espiritual que a sociedade vivia, como um alerta para os nossos dias. Porque Jesus disse lá em Mateus 24 que assim como foi nos dias de Noé, vai ser os nossos dias, os dias que vão anteceder a vinda do Filho do Homem e o final dos tempos. E a terceira parte é como se fosse uma biografia, assim, né? Um enfoque em relação à vida de Noé. Seu trabalho, seu ministério, né? Vamos dizer assim. Seu serviço ali na construção da arca como pregoeiro da justiça, cuidado com a sua família. Então, Noé, ele se destacou em meio àquela geração como um homem justo. E ele e a sua casa foram salvos daquele juízo que Deus trouxe para a sociedade da época, quando ele mandou o dilúvio. Então, essas três partes, elas estão bem relacionadas aqui nesse texto de Mateus 24. O pano de fundo profético, dos sinais da volta de Jesus, os dias de Noé, e a comparação dele com os nossos dias, e o modelo de Noé como referência para nós. A vida de Noé é um modelo, é uma referência no Antigo Testamento para a vida da igreja. Então, hoje a gente vai falar sobre o pano de fundo profético
daquilo que Jesus foi apontando ali como sinais da sua vinda, do final dos tempos e de todas as coisas que vão acontecer antes do juízo final. Tá? Bom, qual o objetivo de trazer essa palavra, né? Nunca é trazer medo. Eu sei que há sempre muita apreensão, né? Quando se fala em assuntos escatológicos, em profecias assim relacionadas ao fim. Há muito receio, há muito medo, né? Às vezes há muitas incertezas, né? Principalmente por parte dos jovens, daqueles que estão construindo sua vida, se vai dar tempo, se não vai dar, como que vai ser. Mas o objetivo aqui é trazer temor, não é medo. Né? A gente, como foi Noé nos tempos de Noé, porque Noé, ele seguiu a vida dele, cuidou da família dele. Noé tinha a sua rotina normal, mas Noé estava antenado com aquilo que Deus havia falado. Então, o objetivo é trazer temor no nosso coração, e ao meu principalmente, e antes de qualquer coisa, para que nós possamos prosseguir com a nossa vida, com as nossas atividades, sejam profissionais, acadêmicas, né? Aqueles que estão fazendo projetos para casar, né, Natal? Né, daqueles que estão projetando coisas aí para frente, né? Você não precisa abortar nada, né? Não precisa deixar de empreender, de pensar em casar, achar que vai ficar solteiro, nenhuma preocupação em relação a isso. O que a gente tem que estar é com o coração cheio de temor e antenado em relação ao que vai acontecer e como deve ser a nossa postura. Quando a gente lê Mateus 24, diz a palavra que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não há nada de errado nessas coisas. Não há nada de errado. Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui nesse texto é que aqueles homens, naquela época, estavam completamente alheios ao que Deus estava fazendo e falando. Você imagina bem, as dimensões da arca eram enormes, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas era um barco com provavelmente em torno de 120 metros de comprimento, construído em pleno deserto, num lugar onde não havia chovido. E ainda tendo Noé como alguém que anunciava ali o juízo de Deus, em meio a tanto pecado que tinha naquela época. No entanto, só 8 almas se salvaram. Porque os homens estavam só preocupados em comer, em beber e viver a vida normal deles, a vida natural deles. E simplesmente ignoraram tudo que Noé dizia, tudo que Deus falava. E toda a construção daquele barco, que durou em torno de 100 anos. Noé tinha 500 anos quando começou a construir e terminou a construção da arca com 600 anos. Então a questão aqui é o temor no coração que deve haver entre nós, não é medo. Para aqueles que estão diante do Senhor, para aqueles que estão levando a sério as coisas de Deus, para aqueles que têm temor de Deus no seu coração, para aqueles que estão comprometidos em observar a palavra, em obedecer a palavra, em viver a palavra, a volta de Jesus não vai ser um dia de vergonha, de desprezo, de condenação, pelo contrário, vai ser um dia de glória, de libertação para nós, de estarmos com o Senhor, de sermos levados para viver eternamente com Ele. É algo tremendo, irmãos. Paulo diz, né, que ele achava melhor partir e estar com o Senhor. No entanto, ele ficava dividido por causa da responsabilidade que ele tinha como apóstolo, da pregação do Evangelho, do cuidado das igrejas, mas ele sabia que estar com o Senhor é muito melhor. E ele disse também, em uma das suas cartas, que se nós esperamos somente nas coisas dessa vida, nós somos os homens mais infelizes. Então, existe muita coisa boa nesse mundo, tem muita coisa boa para viver, né? Coisa lícita que Deus nos deu para a nossa alegria, para o nosso prazer, mas estar com o Senhor com certeza é algo muito melhor. Estar com Ele, viver eternamente com Ele. Então, você fique despreocupado e não tenha medo. O que tem que haver é temor. E tem que haver em nós uma disposição do coração de vivermos com retidão diante de Deus e para a glória dEle. Amém? Bom, então, vamos lá. Jesus iniciou no capítulo 24 e foi
no capítulo 25 também, Jesus iniciou uma série de discursos, de ensinamentos que apontavam para os sinais do final do fim dos tempos, o juízo de Deus sobre a terra e a sua volta para buscar a igreja. Ele começou isso no capítulo 24, entrou no capítulo 25, falando dessas coisas. Então, esses 2 capítulos, eles são estratégicos, porque Jesus revelou muitas coisas a respeito desses eventos, né, que vão ocorrer ainda, da volta de Jesus, do final dos tempos, do juízo de Deus. E todo o diálogo ali de Jesus com os discípulos, ele se iniciou, né, o start disso começou quando eles passaram, né, os 12 passaram ali próximo ao templo e mostraram para Jesus a construção suntuosa daquele templo, né, Templo de Salomão. E Jesus disse para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. E essa afirmação de Jesus causou incômodo nos discípulos, e quando eles chegaram em casa, junto com Jesus, em particular, eles perguntaram para ele, mestre, quando vai se dar essas coisas? Que sinais são deixados para nós em relação ao final dos tempos e da tua volta? Então, eles fizeram 2 perguntas para Jesus. Quando serão essas coisas? E quais serão os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Então, essas 2 perguntas foram respondidas pelo Senhor, né? E Jesus começou a ensinar várias coisas para eles. Começou a revelar para aqueles discípulos e para nós muitas coisas importantes, né, que nós precisamos estar apercebidos. Jesus começou a falar aquilo que, embora ainda não fosse o fim, iria anunciar a proximidade dele. Então, é importante a gente entender essas coisas, né? Lendo o capítulo 24 de Mateus, Jesus não disse que esses sinais ainda seriam fim, mas muitos desses sinais anunciariam a proximidade do fim. E aí a gente tem que ficar atento sobre as coisas que estão acontecendo e o que elas querem dizer para nós, como discípulos de Jesus, tá? Até o verso 13, nós percebemos algumas coisas, né? Mateus 24, de 1 a 13, a gente vai percebendo algumas coisas que já estão acontecendo. Numa escala menor, numa incidência menor, mas muitos sinais apontados por Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando ele falava com os discípulos, e já estão acontecendo. Em escala menor, mas crescente. E nós estamos percebendo isso. Essa geração está percebendo isso. Se a nossa geração vai ser a geração que vai ver a volta de Jesus, eu não posso dizer isso. Eu não posso afirmar. Porque ninguém sabe o dia e hora. Ao longo dos anos, muitos cometeram o equívoco de marcar data para a volta de Jesus, né? Mas isso é uma coisa que ninguém tem autorização para fazer, porque ninguém sabe, só o Pai sabe. Nem os anjos sabem, nós não sabemos. E Jesus, quando ele disse que nem o Filho sabia, porque ele estava na condição do homem, né? De homem aqui nessa terra. Mas ninguém pode afirmar com relação a esse dia. Seria muito previsível, né, se nós soubéssemos, porque aí todo mundo ia se preparar e se organizar bem, né? Mas é justamente pelo fato de não sabermos a que dia e que hora virá o Filho do Homem, é que nós temos que acordar todos os dias, todas as manhãs, renovando nossa obediência, nossa fé, nossa vigilância diante do Pai, porque não sabemos. Jesus deu sinais para que a igreja acompanhasse os sinais e o cumprimento deles, e para que a igreja estivesse atenta. Mas nós não sabemos o dia, nem sabemos a hora, mas nós temos uma certeza, ele vem.
Ele vem. Se vai ser a nossa geração, eu não sei. Quanto tempo, Anderson, você acredita? Também não tenho como dizer. E se você encontrar alguém que dê alguma estimativa de dia, de prazo ou de data, ignore, porque nenhum de nós podemos afirmar qualquer coisa de forma precisa em relação à volta do Senhor. Mas nós podemos ver a brevidade desse retorno. E é com esse objetivo que Jesus foi conversando aqui com os discípulos. Tá? Ele falou das coisas que, embora não fosse o fim, anunciariam a proximidade dele. Então, dentro dessas duas perguntas, né, desse start aí do ensino de Jesus, quando os discípulos perguntaram quando seriam as coisas, né, quando que as coisas aconteceriam em relação à sua volta, né, e os sinais da sua volta, nós vamos avançando um pouquinho aqui naquilo que Jesus foi destacando e que eu, particularmente, e talvez você também vai ter a mesma percepção, observo essas coisas ocorrendo já nos nossos dias. Tá? A primeira coisa que Jesus deixou como sinal, como evidência da brevidade da sua volta, da proximidade do seu retorno, está lá em Mateus 24, 5. E também em Mateus 24, 11. Jesus disse assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A primeira coisa que Jesus afirmou é que os dias que antecedem a sua volta seriam dias onde haveria o aparecimento de falsos cristos, de falsos profetas e de falsos ensinos. Em Mateus 24, 11, Jesus disse que esses falsos profetas, inclusive, enganarão a muitos. Então, a gente vê essa proliferação da mentira, do engano, acontecendo nos nossos dias. E aí isso é um sinal de alerta para nós, para os discípulos de Jesus, né? Nas epístolas de João, por diversas vezes, ele fala de anticristos que já estavam no meio da igreja ali, em torno de 60 depois de Cristo. Olha quanto tempo, né? A gente sabe, olhando para as cartas que Paulo escreveu em Tessalonicenses, que haverá o aparecimento de um anticristo, que vai ser um líder político, religioso, né? Alguém que vai se levantar fortemente contra o Senhor. Mas antes disso mesmo, já percebemos a Bíblia anunciando assim alguns protótipos, né, de anticristos, de pessoas que se levantariam com falsos ensinos, com heresia, levando, né, o engano para dentro da igreja. Quando você observa o aparecimento de muitas seitas e muitas religiões, normalmente, os líderes que começam a disseminar esse tipo de engano, criando uma nova seita, criando, né, um engano assim, arrastando muitos para esse engano, normalmente a gente observa que são pessoas que saíram do seio da igreja. Foram pessoas que saíram da igreja. Quando você vai pesquisar a história, está lá alguém que saiu do contexto da igreja do Senhor e se apostatou da fé e entrou pelo caminho do engano e da mentira. E Jesus está dizendo que essas coisas vão acontecer. Esses falsos cristos, né? Esse engano, essa mentira, né? Esse falso evangelho. E aí a gente precisa estar muito atento. A igreja de Jesus precisa ter, né, o discernimento para detectar essas mentiras de Satanás, né? Eu me lembro do Rogério, lá de Porto Alegre, presbítero lá em Porto Alegre, em uma visita lá a Minas Gerais, ele disse, né, durante um retiro de cura e libertação que ele estava ministrando, ele disse que a gente pode até não conhecer toda a mentira, mas que se nós conhecermos toda a verdade, a gente vai detectar as mentiras do diabo.
Então, a preocupação do coração de Deus continua sendo aquela mesma preocupação do Antigo Testamento, quando o Senhor falou, me parece ali que foi em Oséias, quando o Senhor disse que o povo perece por falta de conhecimento. Por que Jesus falou de muitos que vão ser enganados? Porque Jesus sabe que muitos, né, são suscetíveis à mentira, são suscetíveis ao engano. Porque a leitura bíblica, a meditação das Escrituras, o estudo da palavra de Deus, infelizmente, não é levado a sério por muitos. E aí a pessoa fica sendo um alvo fácil de tudo quanto é tipo de desordem, de mentira, de engano, né? O comichão nos ouvidos, a sã doutrina já não é suficiente, e entre os comichões nos ouvidos, justamente por não conhecerem a verdade, por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem Cristo. Conheci uma senhora que durante 30 anos participou ativamente de uma congregação lá na cidade de Pedro Leopoldo, por 30 anos, uma congregação tradicional, de uma denominação que existe lá, uma congregação grande, e depois de 30 anos, essa mulher foi arrastada pelos mormons. 30 anos convivendo dentro da igreja e foi arrastada. Foram lá os mormons, bateram na porta da casa dela e convenceram ela daquele engano. Então nós precisamos estar firmados na verdade, firmados na palavra de Deus. Tu tens que ler a palavra de Deus todos os dias, tem que meditar na palavra do Senhor todos os dias. O compromisso nosso tem que ser esse. Existem coisas que Deus nos deu como ferramenta para detectarmos a mentira de Satanás, né? A primeira coisa que eu me lembrei aqui é o compromisso em ler a palavra. A disposição de ler a palavra, de aproveitarmos o tempo que temos para ler a palavra. Eu tenho tido uma forte palavra de encorajamento no meu coração, de que ao acordar, antes de olhar o celular, quem mandou a mensagem, o que está lá no Instagram, no Facebook, antes de acessar qualquer rede social, é de abrir a palavra, ler a palavra de Deus. Ler a palavra. A gente se dedicar nos primeiros minutos, na primeira hora, se for possível, do nosso dia, para que não nos percamos ao longo do dia, das diversas atividades que a gente tem, e deixemos de ler a palavra do Senhor. O Senhor disse para Josué: medita nesse livro de dia e de noite. A gente tem que meditar nesse livro, na palavra de Deus, todos os dias, meus irmãos. Ler a palavra, né? Ter essa disposição de ler, de meditar. Lemos bons livros recomendados, né, pelos nossos irmãos, nossos pastores. Sempre quando eu tenho um livro assim na mão, eu checo ele com alguém, pergunto se conhece, procuro ter uma boa referência, né? Mesmo sabendo que os livros não são a palavra de Deus, mas eles podem conter a palavra de Deus, né? Podem ser pessoas também que escreveram com base na palavra. Então é bom a gente ler livros bons, né, que falem da nossa vida, da nossa fé, e lermos esses livros juntos com a palavra de Deus. Há tanta literatura boa, irmãos, enquanto que existe tanta coisa, tanto engano, que está saturando a mente das pessoas, né? Livros que não vão te acrescentar em nada, filmes que não vão acrescentar em nada para você, séries que não vão te acrescentar em nada, músicas que não vão te acrescentar em nada, literatura que não vai trazer nenhum tipo de edificação para a tua vida. E aí a gente vai se distanciando desse contato com a palavra de Deus e vai só se esfriando. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela refresca, ela purifica, ela nos renova. Sem a palavra de Deus, dificilmente nós vamos resistir ao diabo e às artimanhas do diabo contra nós, né? Então temos que ler a palavra de Deus, temos que meditar nela, devemos ler bons livros, né? Devemos ter boas mentorias, né? Termos, de fato, um vínculo com aqueles que nos ensinam, com aqueles que têm a responsabilidade sobre a nossa vida, de nos pastorear, ouvirmos, sermos ensinados por esses irmãos, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos guias.
temos essa disposição de sermos ensinados, não sermos orgulhosos, acharmos que nós não precisamos das pessoas, que não precisamos de ninguém. E precisamos pedir ao Senhor um dom muito importante, o dom de discernimento de espírito. Pedimos discernimento, checarmos todas as coisas. Os crentes de Bereia, ao ouvir Paulo, e era Paulo apóstolo, não era qualquer pessoa, enquanto Paulo pregava, eles iam lá nas Escrituras e conferiam aquilo que Paulo estava ensinando para ver se estava realmente de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos ter esse discernimento, esse critério, e aí eu estou dizendo para você, até em relação a mim, a tudo que eu estou ministrando, confere nas Escrituras, discerne, né? Prove os espíritos, julgue as profecias, não coma embrulhado, não fique ouvindo tudo sem filtro, sem discernir isso em Deus, porque nós estamos vivendo dias, e principalmente esses dias agora, né, da igreja virtual, de todo mundo estar na internet, fazendo live, fazendo transmissão, e todo mundo agora, né, tem até coach cristão agora, o negócio está ficando sério assim, e aí as pessoas estão saturadas de informação, de coisas, e muitas dessas informações estão entrando na mente das pessoas, e estão produzindo não vida, estão produzindo morte na vida das pessoas. E aí a gente tem que questionar o que a Bíblia diz sobre isso, o que a palavra de Deus diz sobre isso. É claro, a gente não vai ficar espiritualizando tudo, né? Mas a gente não pode ficar relativizando as coisas, naturalizando as coisas, desassociando a nossa vida das coisas de Deus e tratando as coisas muito comum, como se fosse a vida espiritual um segmento a mais na nossa vida como os outros. Não se tira Deus de nada da nossa vida, irmãos. Deus está em tudo e deve governar a nossa vida por inteiro. Todas as áreas da nossa vida. Então, checa, pede ao Senhor o dom do discernimento, o dom de discernimento, discerne, tenha vida de oração, tenha comunhão com a palavra, toque na palavra todos os dias, leia bons livros, seja ensinável, seja discipulado, busque, se submeta, viva a vida de Deus nessa expressão, para que quando vier os enganos de Satanás, quando vier os dardos inflamados do maligno, tu possas levantar o escudo, né, conforme diz Efésios, e apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Então aqui Jesus falou, olha, quando eu estiver próximo, vão começar a surgir falsos ensinos, falsos profetas, falsos cristos, e se você e eu não tivermos contato com a palavra de Deus, se eu e você não estivermos bem vinculados, se eu e você não tivermos uma vida profundamente enraizada na palavra de Deus, seremos enganados, como muitos têm sido enganados. Mas que Deus nos guarde, que tu possa ser guardado pelo Senhor, diante de Deus e da sua vontade, em nome de Jesus. A segunda coisa que foi apresentada por Jesus como sinal da brevidade, da proximidade da sua volta, está lá em Mateus no capítulo 24, verso 7. Jesus disse assim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então, o segundo sinal é a ocorrência de guerras, catástrofes naturais, epidemias e fome. Tem um livro do Marcelo Marim, lá de Porto Alegre, chamado 24 Extraordinários Eventos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É um livro muito bom. Um material muito bom para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre os eventos escatológicos, né, as coisas relacionadas ao fim. E o Marcelo Marim, nosso irmão, ele diz assim, em relação ao que a Bíblia chama de princípio das dores. Ele diz assim, que o princípio das dores são sofrimentos causados à humanidade, previstos para ocorrerem no mundo até a chegada do juízo. Então a gente vai vendo, né, que essas fomes, essas pestes, esses terremotos em vários lugares, essas guerras, né, são esses sofrimentos causados à humanidade, chamados de princípio das dores,
e que estão ocorrendo e continuarão ocorrendo até o juízo final. E aí a gente está percebendo o que está acontecendo. Muita gente atribui a casualidade, a eventos simplesmente, meramente naturais, mas existe toda uma questão espiritual e profética no meio disso tudo, irmãos. A gente precisa ficar discernindo. E Jesus disse aqui que não seria uma coisinha que aconteceria num lugar apenas. Jesus disse em vários lugares. Em vários lugares. E aí, essas ocorrências de guerra, essas catástrofes naturais, essas epidemias, essas fomes, essas coisas todas, seriam um alerta para a igreja quanto à proximidade da vinda de Jesus. Você está vendo essas coisas acontecer? Então, a gente precisa ficar muito atento, muito alerta. Jesus disse no verso 8 de Mateus 24, 8, que isso seria o princípio das dores. O princípio deles. Porque existem outras coisas para acontecer. E se tu não fica firme, se a gente não fica firme, se eu não fico firme, em meio a uma pandemia, em meio a coisas que estão acontecendo agora, há tanto abalo para tudo quanto é lado, como nós vamos reagir diante de coisas que ainda estão por acontecer, meus irmãos? Precisamos ter vida com Deus e termos raízes profundas com o Senhor. Como eu disse, o objetivo não é causar medo, mas é temor. É temor de Deus, para que a gente saiba daquilo que vai acontecer. E se não fosse importante a gente saber essas coisas, Jesus não deixaria escrito. Se essas coisas estão escritas, é porque é importante você saber, porque elas vão ocorrer, e elas podem impactar diretamente a minha vida e a sua. E aí a gente precisa nos voltar para o Senhor. Amém? Bom, o terceiro ponto, que anuncia nessa proximidade aí, da volta do Senhor, está lá em Mateus 24, 9. Diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu fiquei um bom tempo refletindo sobre isso e vendo algumas coisas acontecendo no nosso país e vendo algumas coisas que estão em discussão em relação à vida da igreja em meio a essa pandemia, né? E discussões acontecendo no plenário do STF, o campo político agora, né, nesse debate sobre qual é o papel da igreja em meio à pandemia, se reúne ou se não reúne, e a gente vai percebendo, né, um incômodo que a igreja está causando. E a gente vai percebendo isso, esse movimento, que pode ainda ser pequenininho, mas pode ser bem sutil, mas já é um movimento que anuncia, né, alguma coisa muito nessa direção aqui, desse ódio aberto e declarado aos cristãos, que ainda pode vir a acontecer. Jesus disse que nós seríamos odiados. Mateus 24, 9. E vos hão de entregar para serdes atormentados, sereis odiados por causa do meu nome. Por que Jesus disse por causa do meu nome? Jesus está falando por causa daqueles que o seguem, daqueles que são seguidores dele. Por que o ódio? Pelo fato da igreja se posicionar com Cristo. Na época da minha conversão, né, a turma jovem lá gostava muito de falar algumas coisas assim, brincando, né? Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Crente bananeira, tá a cada hora no lugar, né? E brincava com essas coisas, mas o posicionamento da igreja, firme com Deus, ele causa incômodo nas pessoas. Por isso que Jesus falou que a gente vai ser odiado.
Da nossa parte, nós devemos procurar dar bom testemunho, viver em paz com todos. Nós devemos procurar a paz de Deus com todas as pessoas, em todos os lugares. Ninguém tem que declarar guerra, ninguém agora tem que, agir, de maneira indelicada com ninguém. Mas aqui Jesus falou por causa do meu nome. Pedro diz que a gente deve ser perseguido não por ser malfeitor, mas por estar fazendo o bem. E aqui está falando de alguém que foi perseguido porque se posicionou por Cristo. Porque teve a coragem de dizer, olha, isso não está certo, eu não concordo com isso, eu não vou praticar assim. Teve coragem de aborrecer o mundo. E aí o que a gente preocupa é quando nós, para procurar manter uma convivência harmoniosa com as pessoas, e principalmente com os mais próximos, a gente começa a desagradar a Deus para não aborrecer as pessoas que estão próximas de nós. E aí a gente inverte. E Pedro diz que mais importa agradar a Deus do que a homens. Então agrade a Deus. Mesmo que tu não seja compreendido, não seja aceito, mesmo que tenha que infelizmente passar até por perseguição por causa disso, seja do Senhor, agrade a Deus, viva para a glória de Deus, para a glória do Senhor, Porque os verdadeiros cristãos, eles vão ser um incômodo, uma pedra no sapato dessa sociedade, porque eles não vão ser crente Raimundo, Pé na igreja e pé no mundo. Eles não vão ficar cocheando entre os dois caminhos, eles não vão ficar vivendo, agradando o mundo e agradando a Deus. Antes eles vão ter um posicionamento muito claro. Os nossos irmãos, os primeiros cristãos, eles iam para as arenas, eles iam para as torturas, sabendo que tudo aquilo era porque eles decidiram não se dobrar diante dos ídolos, da sociedade, da imposição dos costumes da época, que queriam fazer com que os cristãos vivessem como um homem comum. Só que nós não podemos, irmãos. A palavra cristão, não sei se você sabe, ela dá a ideia de alguém que é um pequeno Cristo. Ou seja, é alguém que é uma referência de Cristo, um modelo de Cristo. E aí nós precisamos ser esse modelo, essa referência. Nós não podemos ficar aceitando na nossa vida, na nossa conduta, no nosso jeito de ser, de viver, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente ouve, nas músicas que a gente ouve, nas coisas que a gente canta, no posicionamento que a gente tem. Nós não podemos ficar aceitando as coisas do mundo, achando que isso é correto para viver de amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E nós temos que ser como Daniel, que lá em Babilônia, ele decidiu firmemente não se contaminar. E aí nós precisamos olhar com muita fé para essa palavra. E aí a gente logo já emenda no quarto ponto, que está no versículo seguinte, que eu tenho para mim, que possui ampla relação com o versículo 9. Porque no versículo 10 de Mateus 24 diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Eu pesquisei esse texto de Mateus 24, 10, na versão, nova versão transformadora, e diz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Eu tenho para mim, e aí é um posicionamento pessoal assim, de que o verso 9 está falando do ódio que vai vir do mundo para a igreja. E o verso 10 é um ódio que vai nascer entre aqueles que estão dentro dela, dentro da igreja. Por quê? E aí eu explico para vocês. Eu tenho para mim que muitos que vão ceder a essa pressão do mundo, muitos que vão se conformar com o mundo, muitos que vão aceitar passivamente a entrada de coisas mundanas, pecaminosas, princípios demoníacos dentro da igreja, vão se chocar, vão entrar em rota de colisão, vão se confrontar com aqueles sinceros dentro da igreja. E aí, aquilo que era um ódio só de dentro, de fora, aliás, começa
a surgir um ódio no coração de quem está dentro. E a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Porque aqui está falando de traição, de ódio. E isso é inconcebível para nós como cristãos. Assim como a maledicência, o egoísmo. São coisas que são inconcebíveis. Tu fala mal do seu irmão, é inconcebível isso. Existe maledicência na sua boca? Isso é inconcebível. E a palavra do Senhor fala que os maldizentes não vão herdar o reino de Deus. A gente bate muito na idolatria, na mentira, na prostituição, mas está lá, relacionado por Paulo. Em mais de uma vez no Novo Testamento, mostrando que atitudes nossas em relação ao nosso próximo, como o ódio, como o egoísmo e coisas desse tipo, podem comprometer a nossa vida com Deus. Então é inaceitável quando a gente começa a perceber esse esfriamento entre nós, esse ódio nascendo, essa mentira, essa atitude egoísta, essa coisa de passar a perna um no outro, de tirar vantagem, né, de agir de maneira, né, errada, equivocada uns com os outros, é porque nós estamos vendo que as coisas estão encaminhando-se, né, para esse esfriamento que Jesus logo em seguida fala dele, do amor se esfriando. Então nós temos que manter essa chama viva do amor entre nós, irmãos. Eu sei que não é fácil, a gente é muito diferente. Eu sei que é um desafio enorme a unidade, o amor, o perdão. Muitas vezes eu sou desafiado em relação a isso, mas o caminho é a cruz. Estava dizendo para a Tânia esses dias, né? Por experiências que eu vivi lá em Minas Gerais e por coisas que eu acompanhei e percebi, né, em outras congregações, a desgraça que é a unidade, a divisão, a falta de unidade. A desgraça que é a falta de unidade, a divisão dentro de uma igreja. O se levantar contra as autoridades, o partidarismo, as facções, o ódio, a competição. Isso é um câncer dentro da igreja. É um câncer. É triste isso. Quando eu ouço alguma coisa assim, por tudo que eu vivi, meu coração sangra. Porque o chamado de Deus para nós é um chamado para a unidade, é um chamado para o amor, para o perdão, para a sujeição, para vencer as coisas, é na luz de Deus, no amor de Deus, na verdade de Deus. Tu tens alguma coisa contra alguém, fala com a pessoa, coloca as coisas nas claras, ama, perdoa, libera, suporta, caminha uma milha a mais. Mas nós não podemos nos odiar, nós não podemos competir, nós não podemos ter preferências dentro da igreja. Eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, né? Meu pastor preferido, meu presbítero preferido. A gente não pode ter isso. Que Deus nos livre aqui em Candeias, inclusive disso, irmãos. Que o Senhor nos livre. Eu não sou melhor do que ninguém, Eduardo não é melhor do que ninguém, Rafa não é, Carlão. Nós temos dons diferentes, podemos ter personalidades diferentes, temperamentos diferentes, atuações diferentes, mas nós nos completamos e nós formamos junto uma equipe e nós somos do Senhor. E aí, quando não se entende isso e vai para o caminho do partidarismo, do ódio, da divisão, da maledicência, aí é uma desgraça. E Paulo diz na primeira carta de Coríntios que aquele que destruiu o templo do Espírito, Deus o destruirá. E ali o Senhor, há uma julgada de palavra ali, não é só do corpo físico, como muita gente acha que o Senhor está falando. Ele está dizendo daqueles que se levantam para destruir o templo de Cristo, que é a igreja. Não destrua o templo de Cristo, não contribua, não aceite nenhuma atitude, nada que possa cooperar para o ódio, para o egoísmo ou para a divisão dentro da igreja. Nós temos que resistir isso bravamente, porque essas coisas, à medida que for aproximando a volta de Jesus, por causa do engano e da mentira, elas podem começar a se aproximar de nós. E aí a gente precisa ter uma atitude bem firme diante do Senhor. A quinta coisa está lá em Mateus 24, 12.
que anuncia, né? Eu já estou aqui caminhando para o fim, tá, queridos? Tenha um pouquinho de paciência comigo, hein? A quinta coisa que aponta, né, para as coisas que o Senhor está desenhando aqui no pano de fundo profético para a sua volta, está lá em Mateus 24:12, e diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não tenho conhecimento profundo assim do grego, nem de hebraico. Reconheço até minhas limitações assim, até com relação a isso, irmãos. Eu não tenho essa veia assim, né, de mestre, por exemplo, como Eduardo tem. As palavras são mais práticas assim, são mais objetivas, né? Nesse sentido, eu admiro muito quem tem esse dom assim, essa graça. Às vezes quando eu vejo o Eduardo ministrando, vejo o próprio Carlão também, que tem essa veia muito de mestre, eu acho muito lindo. Mas eu sei que alguma graça Deus tem dado, porque como pastor a gente tem que ensinar a palavra de Deus, né? Mas sempre quando eu posso, eu vou lá no grego e tento pensar alguma coisa assim de lá. E aí eu fui pesquisar a palavra iniquidade no grego. E a palavra iniquidade no grego, ela é a junção de duas palavrinhas. Anomia e nomos. Por isso que tem e anomias, ela indica uma negação, tá? E nomos aponta para a lei, de uma forma objetiva, né? O grego, iniquidade, anomia, mais nomos. Negação, um A de negação aqui, mais lei. Então, é uma negação da lei. É uma desobediência à lei. Então, o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24 é que, por se multiplicar a desobediência à lei, e aqui Jesus está falando de qual lei? É isso mesmo? Carlão deu ok aqui, falou que é isso mesmo. Por se multiplicar a desobediência à lei, o amor de muitos se esfriará. Então, a desobediência à lei, aí a lei é a palavra de Deus, né? Os mandamentos, os preceitos do Senhor. Por causa da desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus, o amor de muitos se esfriará, né? E aí alguém escreveu, eu não me lembro mais quem é a pessoa, quero fazer jus a isso, porque não é uma frase minha, né? Eu não quero citar nada aqui que não tenha sido inspirado por mim, mas um irmão escreveu assim, que iniquidade é a condição daquele que não cumpre a lei. Nesse caso, a palavra de Deus representa desprezo, violação da lei, maldade. De uma forma prática, o iníquo, ou seja, aquele que pratica iniquidade, é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então é isso, né? A iniquidade sendo multiplicada. A multiplicação da iniquidade. E a gente está vendo isso. E o mundo está chegando num ponto onde não há só a multiplicação da iniquidade, mas a gente está vendo a legalização da iniquidade, né? Onde está sendo permitido o pecado através de leis, né? E a gente está vendo mais um passo ainda, que é a institucionalização do pecado, que é quando se torna algo comum, algo oficial, algo habitual. Então, a que ponto que chegamos? Do pecado se tornar algo comum, habitual e ser institucionalizado em muitas nações. Essa multiplicação da iniquidade vai fazer com que o amor de muitos se esfrie. E aí tem toda uma discussão em relação ao esfriamento desse amor, né? Se ele diz a respeito de Deus,
se diz a respeito do próximo, né? Se é o amor por Deus, a fé, né, no Senhor, ou se é o amor uns pelos outros. Eu acho que essas coisas estão intimamente ligadas, porque Jesus falou que o grande mandamento, né, Natan, é amar a Deus, e o segundo semelhante a esse é amar o próximo. Então, eu acho que diz respeito às duas coisas, né? É quando esse amor de Deus em nós, não é o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós não se esfria, mas é o amor de Deus em nós. E aí se fala amor, e aqui a palavra é ágape, né? Que é um amor de Deus, é um amor sacrificial, não é um amor erótico, não é amor de amigo, de irmão, não é amor familiar, é um amor de Deus, esse amor que vem de Deus, que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Então, se fala desse amor, está dizendo do amor de Deus na igreja, porque o mundo não tem esse amor. O amor ágape não está no coração das pessoas. E aí a palavra do Senhor está falando que o amor de muitos vai se esfriar, né? E aí pode estar relacionado ao Senhor, mas eu acho que tem muita relação da nossa atitude com o próximo. Irmãos, vejam como que o mundo chegou, a que ponto que o mundo chegou, como que a vida está sendo banalizada, como que as pessoas traem, matam, fazem qualquer tipo de atrocidade, de maldade, e não se importam com isso. E não se importam, a consciência não dói, não sentem vergonha disso mais. Aquilo que antes era cometido às escuras, às ocultas, hoje é feito às claras, né? É feito nas claras. Quanta perversão moral, quanta perversão sexual, quanta imoralidade, quanta coisa, quanta perversidade, quanta quebra de valores, que antes era uma coisa que a gente ouvia falar, e agora a gente vê isso acontecendo, sendo legalizado, institucionalizado, sendo declarado abertamente para a sociedade, sem medo, sem pudor nenhum, porque o homem simplesmente não tem vergonha nenhuma. E eu estava dizendo para os meus filhos lá em casa, e para a Tânia também, que Jesus falou que Sodoma e Gomorra vai se levantar e vai condenar essa geração. Sodoma e Gomorra é a personalização de tudo que é ruim e pecaminoso naquela época. Vocês devem se lembrar daqueles homens de Sodoma e Gomorra que bateram lá na porta de Ló, porque queriam abusar sexualmente dos anjos, né, que tinham sido abrigados lá na casa de Ló. Pois Jesus falou que essa sociedade que foi destruída lá, por ele, ainda é muito melhor do que a nossa, das coisas que vão acontecer e que estão acontecendo nos nossos dias. E aí a gente vê essa multiplicação da iniquidade, essa potencialização da iniquidade, essa desobediência à lei de Deus que está esfriando o coração das pessoas, está esfriando a igreja, está esfriando os cristãos, está interferindo no amor ágape, está interferindo completamente no amor da igreja. E a igreja não pode deixar isso acontecer, porque nós somos, para a glória de Deus, o farol nesse mundo, irmãos, o sal da terra, a luz desse mundo, os luzeiros, conforme diz Pedro, né, que foram colocados nesse mundo, e nós não podemos deixar com que isso entre, interfiram na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e achemos normal, né, e aceitável essas coisas entrar na nossa vida. Então Jesus colocou isso assim como uma palavra introdutória, um pano de fundo profético para as outras coisas que ele continuou falando, e domingo que vem a gente vai continuar falando, mas esses 5 sinais, né, essas 5 coisas que ainda, embora não seja o fim, mas demonstram a proximidade dele, já foram ali aquela introdução de Jesus para dar a resposta para os discípulos que perguntaram, quando vai acontecer isso? Quais são os sinais da tua volta? Aí eu pergunto para vocês que estão me acompanhando, vocês não estão vendo essas coisas acontecendo nos nossos dias? Então é sinal de que nós precisamos ficar atentos. E aí o último texto que eu quero citar aqui,
daquilo que Jesus começou a dizer no princípio do seu discurso, e ele também falou no final desse primeiro discurso dele aqui no verso 14 de Mateus 24. Em Mateus 24, 4, Jesus disse assim: acautelai-vos. Eu tenho para mim que isso é a primeira atitude que nós temos que ter em relação a tudo que foi ensinado aqui. Cautela, prudência, sejam cuidadosos, sejam cautelosos, sejam prudentes, andem prudentemente, não ficam por aí, né, desapercebidos, mas sejam cautelosos, sejam prudentes. E a segunda coisa que Jesus falou já no final desse primeiro discurso, desse primeiro bloco de ensino de Jesus ali no verso 13 de Mateus 24, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus falou no início para se acautelarem, e Jesus falou no final para eles ficarem firmes. A Bíblia King James traduz 24:13 de Mateus da seguinte forma: aquele que, porém, continuar firme até o final vai ser salvo. Eu gostei dessa tradução da King James. Aquele que ficar firme até o final, aquele que perseverar até o fim. Então Jesus começou falando de cautela, mas terminou esse primeiro bloco de discurso falando sobre firmeza. Tem que ficar firme, irmãos. Tem que perseverar, não foi isso que ele disse? Aquele que perseverar, mas perseverar em quê? E aí eu estou me lembrando aqui de Atos, né, no capítulo 2, verso 42, da igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Você tem perseverado nessas coisas? Na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na vida de oração, na santidade. Deus nos chamou para isso. É o chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos perseverar. Porque se Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, significa que se nós não perseverarmos, o que pode acontecer conosco, irmãos? Precisamos perseverar até o fim, lutarmos até o fim, mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições, né? Dos nossos erros. Infelizmente, a gente ainda lida, né, com um tabernáculo imperfeito, que é o nosso corpo, que é a nossa carne, mas a gente tem que perseverar, montar guarda todos os dias, lutar contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas todos os dias, sabendo que o nosso Senhor vem, sabendo que Ele se aproxima e sabendo que Ele vai nos chamar pelo nome, e em breve nós vamos estar com Ele. Amém, queridos? Senhor, e no nome de Jesus, Tu possas encher o nosso coração de fé, de perseverança, nessa manhã, de disposição para Te servir, para Te amar, e para viver para a Tua glória em todas as coisas. Quero orar por mim, por minha casa. Deus, o Senhor sabe, Deus, das minhas lutas, das minhas dificuldades, ó Deus. Eu não estou aqui me colocando como melhor do que os meus irmãos. Muitos desses que estão aqui comigo, e daqueles que me acompanham na live, são muito melhores do que eu, certamente. Mas eu estou colocando como alguém que também depende de Ti, precisa muito da Tua graça, Senhor. Nos ajude. Ajude, ó Deus, essa moçada jovem que está começando agora, Deus, a vida. Ajuda os mais velhos. Ajuda-nos na criação dos nossos filhos pequenininhos, Deus. Ajuda a Tua igreja, para que possa perseverar, para que possa se manter firme, para que possam estar diante do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem a gente continua, e você pode ir lendo e meditando aí em Mateus 24, para ter ajuda, né, e compreensão melhor aí de todo o estudo, tá? Meus irmãos, a gente já vai encerrar. Como eu disse no início, eu falei sobre alguns recados que a gente quer dar, e eu queria compartilhar com vocês. Tá. Continue me ouvindo, não se preocupe não. Aqui, para cá. Sento aí não, como é que faz? Eu estou por aqui, viu? Não sei, não saio aí não. Epa.
Bom, vamos lá. Meus irmãos, é bem rápido, é só um recado que a gente quer dar para vocês. Bom, nós, né, e aí quando eu falo nós, embora seja eu que estou dando o recado aqui, mas é uma palavra nossa, assim, no presbitério, junto com os diáconos e alguns outros irmãos da congregação aqui, nós estamos percebendo, né, tudo que está ocorrendo no mundo em função da pandemia e aí toda a carência que já existia, né? E toda a situação de necessidade na vida das pessoas que já existiam se potencializou, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo renda, e infelizmente mais pessoas ainda passando fome. E nós nos lembramos do que Jesus ensinou em Mateus no capítulo 25, a partir do verso 33. Jesus disse assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e enfermo ou na prisão e fomos te ver? E disse o Senhor: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, a gente tem pensado muito assim no papel nosso como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, em meio a tudo isso que está ocorrendo no mundo. E entendemos que a gente não pode ficar de braços cruzados, o momento é muito delicado, e a gente precisa, mesmo com as nossas limitações, né, e sendo uma congregação pequena, de menor número como nós somos, mas não só podemos, como nós devemos estender as mãos às pessoas necessitadas nesse momento. Então, a gente está dando start aqui, depois de organizar, de fazer o desenho, discutir bem isso entre nós aqui na liderança, nós estamos dando o start de um projeto chamado Amor em Ação. Tá? E o que é esse projeto, que está começando agora em abril? Esse projeto, ele visa arrecadar alimentos não perecíveis para formarmos cestas para pessoas necessitadas. Graças a Deus, hoje temos visto assim o cuidado de Deus com a igreja, com as famílias. Existem algumas dificuldades, mas o que é possível a gente fazer de forma doméstica, a gente já tem feito. Esse trabalho é uma atenção, é um olhar para fora da igreja, para aqueles que, mesmo que não fazem parte da congregação, possam estar precisando de alguma ajuda e que nesse momento nós estamos propondo a ajudar de alguma forma. Tá? Então, o que nós temos pensado? Né? Nós temos pensado que, por menor que seja a contribuição, e aí Eduardo lembrou bem isso aqui na última reunião de presbitério, por menor que seja a contribuição, é sempre melhor dar do que receber. Por menor que seja. Talvez tua renda é pequena, talvez você ainda depende de alguma ajuda, como por exemplo auxílio emergencial, alguma coisa assim, tá? Mas mesmo com a contribuição pequena que a gente pode dar, nós podemos ajudar de alguma forma. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Era o que aquele jovem tinha. Em diversos momentos na palavra a gente vê pessoas que tinham pouco, a viúva, né, que deu a pratinha que ela tinha, na época de Jesus, a viúva que deu um pouquinho de azeite da farinha dela ao profeta, né, os 5 pães e 2 peixes que foram dados por aquele jovem e que alimentou toda uma multidão. Então a gente pensa assim que o pouco nosso nas mãos de Deus sempre se multiplica, tá? Então, quero encorajar, nós queremos encorajar os irmãos assim, que alargue o coração, tá? Nesse momento, que sejam gratos por aquilo que têm e sejam generosos e cheios de compaixão,
certamente a nossa situação ainda é muito melhor do que muitas outras pessoas que nesse momento não tem nada para comer. Rafael, esses dias, me mandou um vídeo de uma pessoa que estava com a criança no colo, dentro do supermercado, chorando, pedindo algo para comer. Aquilo foi marcante para mim. Tá? E foi, inclusive, uma das coisas que deu esse start assim no nosso coração. Então, irmãos, nós listamos 19 itens, tá? Daquilo que seria uma cesta que nós vamos estar levantando entre nós e formando entre nós para ajudar os necessitados. A gente vai compartilhar os detalhes desse projeto, inclusive a lista da cesta, no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? E aí esses 19 itens, claro, não é tudo aquilo que a gente gostaria de colocar, e nem a quantidade que nós gostaríamos de colocar, mas nós estamos fazendo o que é possível agora, algo que seja prático, que seja acessível à maior parte dos irmãos de Candeias para que possam contribuir, tá bom? Então, desses 19 itens, você pode contribuir com um item apenas, se você quiser. Você pode contribuir com mais de um item. Você pode doar todos os itens da cesta, ou você pode ofertar algum valor em espécie. Então, só repetindo. Desses 19 itens, você pode doar um só, se é o que você pode. Você pode doar mais de um. Você pode doar todos os itens, tá? Ou você pode contribuir em espécie, com dinheiro, se você quiser. Há pessoas que, inclusive, vão pedir para a gente fazer o levantamento de quanto que ficaria o valor médio da cesta, para que possam dar o valor da cesta básica, por exemplo. Tá? E a gente vai fornecer essas informações todas. Tá bom? O que é importante você saber? Nesse primeiro momento, nós estamos dando um start no projeto. Tá? A gente vai começar a receber as doações. Essas doações, elas vão ser trazidas, eu vou explicar como. Tá? E com essas doações, a gente vai fazer a apuração de quantas cestas a gente vai poder formar e quantas famílias a gente vai poder alcançar. Como a gente ainda não tem ideia da quantidade de cesta e quem seriam as pessoas que poderiam ser beneficiadas com ela, eu oriento a você para que não se comprometa com ninguém em relação a receber essa cesta, tá? Para não gerar nenhuma frustração, nenhum constrangimento, porque a gente ainda não sabe, tá bom? Vai haver uma gestão, vai haver pessoas que vão nos ajudar a recepcionar esses alimentos, esse dinheiro, organizar as cestas, para que a gente possa entregar, tá? Nesse momento, a gente espera fazer o que é possível, mas mesmo que a gente não consiga levantar muitas cestas, nós vamos fazer aquilo que estiver dentro das nossas condições. Tá, irmão? Só, por favor, não leve esse projeto para alguém que você já sabe que é necessidade e diz, olha, o pessoal lá da igreja vai fazer um trabalho com a cesta, eu vou pedir uma cesta para você. Não faça isso, porque a gente não sabe ainda, tá? Quando a gente já vai ter isso elaborado, formado para já entrega, quais são as quantidades de cestas e nem as pessoas para quem a gente vai entregar. Tá bom? Importante isso aí. Tá? Onde eu vou entregar minhas doações? As doações poderão ser entregues para o Ailmo e a Valquíria e um outro casal que vai auxiliá-los. A gente está vendo quem vai ser esse outro casal. Você pode entregar esses itens nas reuniões presenciais aos domingos, tá? E aí a gente vai escolher um outro casal, porque se a Ilma e Valquíria não tiver no encontro nesse dia, você passa para esse outro casal, por exemplo, tá bom? Então você pode levar para as reuniões da igreja presenciais quando elas ocorrerem, tá bom? Ou você pode fazer com que esse alimento chegue até esses irmãos. Não tem como nós pedirmos a Ilma, Valquíria ou qualquer outra pessoa para ficar se deslocando para buscar esses itens. E aí a gente vai precisar de concentrar isso nesses dois casais, para que você possa fazer isso chegar neles. Tá, irmãos? Nós não temos estrutura para fazer coleta dos alimentos nas casas. Nesse momento a gente não tem como fazer isso. Pode ser que mais para frente a gente organize, mas não, agora a gente não tem. Então a gente vai concentrar. Ou você leva aos domingos, entrega lá
a pessoa responsável após a reunião, ou leva isso na casa desses irmãos que vão ficar responsáveis em recepcionar esses alimentos. Tá bom? Para aqueles que quiserem doar de forma em dinheiro, né, em espécie, nós vamos fornecer o Pix e vamos fornecer os dados bancários para que você faça o depósito, se você assim preferir. Tá bom, queridos? Tá? Então é isso, a gente está startando isso agora, tá? E aí você fica atento às informações que vão ser colocadas no grupo. E no próximo domingo você já pode levar suas doações, você já pode fazer chegar essas contribuições para as pessoas que vão ficar responsáveis. E aí, à medida que o projeto for andando, a gente vai prestando conta para vocês, vai dando informações, vai dizendo como que a gente está gerindo tudo isso que está chegando até nós. Tá bom, queridos? Bom, eu acho que não esqueci de nada. Deus abençoe a tua vida, bom domingo, né? Boa semana. Estou me lembrando aqui que é aniversário de Valquíria hoje, não sei se tem mais alguém aniversariando. Val, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão, nesse domingo, nessa semana. E se Deus permitir, no domingo que vem, a gente vai estar junto para a glória de Deus. Fique com o Senhor Jesus. Um abraço.